O quarto episódio de Demolidor Renascido é o que eu considero como um episódio de transição. Ou seja, um episódio em que alguns pontos focais da temporada vão ser tratados e desenvolvidos de maneira mais cautelosa, para que alguns desenvolvimentos futuros, algumas conclusões da temporada não pareçam forçadas ou vindas do nada. No caso, a transição que acontece aqui também está relacionada com os personagens do Matt Murdock e do Wilson Fisk, no sentido de que ambos têm dificuldade de se afastar de certos hábitos, de certas ações que eles executavam em suas, entre aspas, vidas pregressas dessa temporada. A questão central que vai envolver tanto Matt quanto Wilson Fisk são os desafios impostos pelo sistema e como ambos vão lidar com esses desafios, se eles vão superar o sistema ou se submeter a ele. Começando com Matt Murdock, o caso da vez tem a ver com Leroy Bradford. Bradford é acusado, e existem provas que sustentam essa acusação, de roubar caixas de cereais de uma loja. O problema de Leroy, para além desse crime, é que ele é reincidente. Ele já é uma figurinha carimbada do sistema penitenciário de Nova York. Aparentando inicialmente ser um sujeito ríspido e grosseiro como Matt Murdock, descobre-se que esse verniz de deboche do Leroy é uma resposta à sensação que ele tem de ter sido abandonado pelo sistema. No caso, o que a série tenta construir com esse personagem é uma sensação de que a população em geral de Nova York, e isso inclui a população criminosa, sente-se de certa forma desassistido pelo sistema. Sistema que nesse caso é um sinônimo de política institucional. Claro que o Leroy não é pintado como um personagem simpático. Ele é inclusive grosseiro e preconceituoso com Matt Murdock, mas a presença dele ali está justamente para pontuar como diferentes estratos sociais lidam ou percebem um certo descaso ou abandono, ou sentem-se abandonados pelo sistema. Ao menos na minha opinião, o Leroy não é posicionado aqui como uma vítima, mas sim como um sintoma de um problema maior. Para posicionar como esse sistema, essa estrutura citada tanto pelo Wilson Fisk quanto pelo Matt Murdock, não funciona. Mas enfim, para além disso, a história do Matt também vai lidar nesse episódio com as repercussões do que aconteceu com Hector Ayala. Recebe nesse episódio um pouco mais de destaque a Angela Ayala, que nos quadrinhos é a atual Tigre Branco e que na história é a sobrinha do Hector. Tem-se que a polícia não conseguiu identificar quem foi o responsável pelo que aconteceu com Hector, o que, querendo ou não, também reflete na questão dos problemas sistêmicos de Nova York, o que faz com que a investigação fique, então, a cargo do Matt Murdock. Uma das primeiras revelações que temos é de que o policial Powell, o responsável pela prisão do Hector, não tem nada a ver com a morte dele, ou ao menos não tem nenhuma relação direta com o evento. Acontece que, ao ir até o local onde a morte do Hector acontece, o Matt consegue encontrar de forma relativamente rápida o projétil. E esse projétil, inclusive, é personalizado com o logo do Justiceiro. Nisso, o Demolidor vai ao encontro do Frank Castle. Nesse primeiro encontro, o Frank é apresentado como um sujeito paranoico que está escondido no porão. A forma como o Justiceiro é representado aqui não é do nada. Ela busca contrastar a visão que os policiais têm do Frank Castle, que é idealizada como uma fantasia de poder, com a forma como o Frank é na realidade, um sujeito fragilizado e traumatizado com os eventos que lhe aconteceram. O encontro entre o Demolidor e o Justiceiro serve para desconstruir a armadura que o Matt criou para se proteger da sensação de culpa e remorso pela morte do Fog Nelson. Ocorre aqui então uma equiparação do Frank Castle, que é assombrado pela morte de sua família e que é motivado por ela, com o Demolidor, que no momento está sendo motivado pela morte do Fog Nelson. Sendo que, se levarmos em consideração a segunda temporada de Demolidor da Netflix e os outros 3 episódios dessa temporada, até o momento, o Matt Murdock se considera como um sujeito que não é passional, que não é levado apenas por sentimentos baixos como vingança ou ressentimento. Sendo que, na verdade, todo esse afastamento do Matt Murdock de seu Demolidor não é algo tão heróico assim ou motivado por um senso de justiça, mas sim uma resposta a um trauma que ele teve. Ao mesmo sentido que essa obsessão por encontrar os responsáveis pelo assassinato do Hector também é motivado pelo que aconteceu com o Fog, de alguma forma tentar consertar o que aconteceu. Nesse sentido, é a passionalidade e não a razão o que motiva tanto o Matt Murdock quanto o Frank Castle, o que desconstrói completamente o suposto senso de superioridade que o Demolidor tinha sobre o Justiceiro.
O que consigo compreender com essa equiparação entre o Matt Murdock e o Frank Castle é que Matt Murdock está fugindo do luto, da culpa e dos ressentimentos decorrentes do que aconteceu com o Fog Nelson. Nesse sentido, ele se recusa, assim como Frank Castle, a lidar com a realidade dos fatos, de que coisas ruins acontecem com pessoas boas e que isso não tem nada a ver com eles especificamente. Já sobre Wilson Fisk, nesse episódio, vemos ainda mais a luta do personagem contra sua própria natureza. O prefeito de Nova York tem um projeto de revitalização do porto de Red Hook. Entretanto, ele tem seus planos de pôr esse projeto em prática cerceado por barreiras políticas. Dois personagens desse núcleo do Wilson Fisk são essenciais para compreender tanto essa situação especificamente do Red Hook, mas também a dualidade do fazer político. Daniel Blake, que já foi citado em outros vídeos e em outras análises, está aqui para representar essa vontade jovem de colocar as coisas em prática, enquanto a Sheila, que é interpretada pela Sabrina Guevara, representa um fazer político mais burocrático, mais controlado por certas barreiras estabelecidas pelo sistema. Acontece que o Wilson não tem lá muita paciência para o fazer político. Falta a ele jogo de cintura para lidar com um jogo de intenções da política, sendo que, no mundo criminoso, era muito mais fácil exercer a sua força e o seu poder de maneira impositiva. Nesse sentido, essa mesma falta de leitura da sala, de saber interpretar como agir em certas situações, também aflige o Daniel Blake, que participa de uma festa com a Bibi Urick. Bibi Urick, essa que se utiliza do Daniel para conseguir informações privilegiadas sobre o governo do Wilson Fisk. Essas informações acabam vazando então para a imprensa. A Bibi Urick faz um artigo detonando o governo do Wilson, o que atrapalha na construção da imagem do Wilson Fisk como um sujeito que, diferente dos outros políticos, fala e cumpre o que fala. O despreparo do Daniel para lidar com a política, então, gera consequências para ele. Ele quase é demitido por Wilson Fisk e só não é porque o Wilson consegue enxergar no jovem algo que para ele, o Wilson, é muito importante, que é coragem e lealdade. Entretanto, fica muito claro também que o rei do crime não morreu. E aos poucos, as atitudes e o temperamento da versão criminosa de Wilson Fisk surgem. E isso fica ainda mais claro ao final do episódio. Como eu disse no começo, esse episódio é em grande parte sobre o sistema e como as regras impostas por esse sistema vão refletir sobre o Wilson Fisk e o Matt Murdock. Ambos se recusam a seguir de forma estrita as regras impostas pelo sistema, contrariando a sua imagem como homem diferente, distante de sua vida criminosa. É nos mostrado aqui que o Adam, o amante da Vanessa, está sob posse do Wilson Fisk. Ele está aprisionado no subsolo da casa do rei do crime. Ao mesmo tempo, Matt, que prometeu não voltar à sua vida de vigilante, aqui volta a treinar no telhado de seu apartamento. Apesar da oposição óbvia demais do rei do crime no porão e do demolidor no telhado, essa montagem paralela serve para representar o quão complicado é deixar de lado os velhos hábitos ou a sua vida pregressa, e como esses personagens irão, vagarosamente, de uma forma ou outra, voltar vagarosamente ao status quo que reconhecemos eles.